Se você sente que tá no zero no inglês, ou já tentou várias vezes e sempre desiste, esse vídeo é pra você. Prazer, meu nome é Ana Márcia, sou professora e mentora de inglês, e o meu objetivo é ajudar pessoas a destravar no inglês e alcançar a fluência. Então eu gostaria de pedir pra vocês para já deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos de inglês como esse e sugestões, caso vocês tenham alguma sugestão. Então, sugestões de vídeos são muito bem-vindas, podem deixar aqui nos comentários também, que eu vou amar ver e ler os comentários. Então, hoje eu vou falar com vocês como sair do zero no inglês, como aprender inglês. Antes de eu começar a aprender inglês, eu passava muito tempo consumindo aqueles conteúdos de inglês, de como estudar inglês, como praticar várias habilidades do inglês, qual material usar, cronograma de estudos, como fazer um cronograma de estudos. Na minha mente eu pensava, eu tenho que ter tudo organizado, tem que ser 100% organizado, eu preciso saber exatamente o que eu preciso fazer, tudo certinho, tudo perfeito para assim fazer. Só que isso, muitas das vezes, não te coloca muito pra frente, sabe? Eu não tô falando que seja um problema você assistir conteúdos de como consumir conteúdos de como aprender inglês, como estudar inglês, como praticar cada habilidade do inglês. Isso é importante, sim. Mas o problema aqui tá no excesso de informação. Nós vivemos numa geração e numa sociedade em que nós temos um acesso muito rápido à informação. Nós temos um acesso que antigamente nós não tínhamos esse acesso tão rápido como a gente tem hoje. Tantas informações, às vezes é muito comum que a gente se sinta perdido. Ter muitas informações faz com que você se sinta mais seguro e dá aquela falsa sensação, na verdade, de segurança de que você está fazendo algo, mas você não está fazendo algo. Você está mais buscando mais informações e não está colocando aquilo em ação. Uma das maiores autossabotagens que te fazem não agir. Então você planeja e nunca tá bom. Ainda você precisa saber mais um pouco para antes começar a fazer. Mas você não precisa de mais informação, porque se você já consumiu tanto conteúdo, você já assistiu tantas vezes de como estudar inglês, já viu relatos de várias pessoas, a história delas, e você não colocou em ação, tá na hora de colocar em ação. Tudo vai mudar a partir do momento que você colocar em ação. Padrão de perfeccionismo, né? E eu não julgo, gente, porque eu também tinha muito problema com perfeccionismo. Antes de eu começar no Instagram, ajudar pessoas com inglês, eu ficava pensando, nossa, mas precisa ter um cenário incrível pra mim começar a gravar. E assim. E aí você só vai adiando. E é muito importante que você comece, sabe? Um dos primeiros erros que a maioria das pessoas cometem quando tá começando a aprender inglês é consumir muito e praticar pouco. Muitos alunos chegam pra mim, muitas pessoas chegam pra mim com esse mesmo problema de consumir bastante, de falar, eu entendo bastante, mas não consigo falar, porque eu sinto que o meu inglês não sai do lugar. E muitas das vezes você precisa praticar mais do que consumir. Isso eu aplico muito com os meus alunos que fazem parte da minha mentoria. Inclusive, se você quer fazer parte, as vagas estão abertas. Se você está vendo esse vídeo em fevereiro de 2026, tenho vagas agora para o mês de março, então caso você queira, o link vai estar aqui no comentário fixado abaixo, tá bom? A prática precisa ser mais do que a teoria, então eu acredito muito nisso, até como professora, na minha própria história, assim, com o inglês, a prática foi o que me levou à fluência, então a partir do momento que eu saí de consumir, só ficar consumindo, e ir pro campo da prática, que sim, é desconfortável, muito desconfortável, não é algo confortável, a prática vai te exigir mais esforço, mas lembre que o esforço, esse desconfortável que você sente, é um sinal bom de que você vai progredir, que você tá progredindo, tá bom? Um outro erro também que tá linkado a esse que eu disse anteriormente é querer estudar tudo. Quando a gente quer começar a aprender inglês, a gente quer começar a aprender tudo. Então, mas esse site, esse aplicativo, aí você vê vários aplicativos, vários sites, vários canais do YouTube, e aí você começa a ficar perdido. O que eu recomendo pra você fazer? Foque em uma coisa só. Quando eu comecei a aprender inglês, quando eu sentei a bunda na cadeira pra estudar inglês, quando eu falei assim, chega de consumir, eu vou praticar. A meta era maratonar os vídeos do ABC Fluent. Eu comecei com o canal ABC Fluent. Minha meta era completar o nível 0 do ABC Fluent.
E eu completei o nível 0 do ABC Fluent. Coisa de cada vez, escolher uma coisa e focar nessa coisa, tá? Focar nisso e seguir aquilo. Então, foi isso que eu fiz. E eu super recomendo pra vocês, porque depois você se sente aquela sensação de caramba, eu consegui concluir isso, sabe? Um outro erro também que muita gente comete quando tá começando a aprender inglês é ficar pulando de método em método. É importante que você teste métodos, tá? Eu vou deixar bem claro aqui. Existem coisas que funcionam melhor pra você, métodos de estudo que vão funcionar melhor pra você, que você vai vendo isso na prática, testando mesmo. Mas é importante que você não fique pulando toda hora de método em método, sabe? Por exemplo, começou com um método na segunda-feira, na quarta-feira já mudou, aí na sexta-feira mudou pra outro, aí vai mudando sempre, sabe? Não, testa um primeiro, vê se aquilo faz sentido pra você, vê se aquilo dá certo ali pra tua realidade. Se não der certo, tenta outro, sabe? Mas não fica nessa de ficar pulando sempre, toda hora. Então é como aquilo que eu falei no anteriormente, que é você pegar algo e focar. Se você vê que não tá dando certo, para e vê outra coisa, vê outro método, vê outra coisa que vai funcionar melhor. Mas não fica toda hora pulando de galho em galha. É importante que você foque e se não deu certo, thank you next, passa pro outro. Um outro erro também, muito comum de estudantes, é focar só em gramática. É importante que a gente estude todas as habilidades do inglês, então que a gente pratique a nossa escuta, a nossa fala, a nossa escrita e a nossa leitura. É importante que a gente pratique tudo, todas essas habilidades do inglês, não só ficar pegando um livro de gramática. Por exemplo, tem um livro ali da Oxford, não dá pra ver, mas é um livro de gramática, Oxford Practice Grammar. Você não vai ficar fluente pegando esse livro e só estudando ele, sabe? Ali tem vários conteúdos de gramática. Você não vai ficar fluente pegando esse livro e estudando ele. Você precisa combinar com várias coisas. A gramática precisa ser aplicada, e é uma das formas que eu ensino meus alunos. Você precisa estudar a teoria da gramática, né? Então, estudar aquela teoria daquele tópico gramatical, por exemplo, se é o verbo to be. Então, você estuda o verbo to be e pratica, como eu disse, você vai para o campo da prática. Então, você encontra o verbo to be em várias coisas, em vídeos, em textos. Então, é a gramática aplicada. A gramática em contexto e aplicada é a melhor forma de você aprender inglês, mas não foque muito na gramática no começo, falando que a gramática não é importante, até porque eu acredito muito que a gramática é importante, porque é através da gramática que você, também do vocabulário, né, que você escreve, você consegue falar, então é importante, mas você precisa focar também em outras habilidades do inglês. O erro que eu vejo, na verdade, muita gente cometendo, mas muita gente cometendo, é não revisar o que você estuda. Gente, eu falo pros meus alunos e também falo no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar aqui pra você me seguir lá. Gente, eu sempre falo, é importante que você revise todos os dias. Mesmo que você não for estudar naquele dia, que aquele dia não é o seu dia de estudo, pelo menos revise. Se não deu tempo de estudar, pelo menos revise. Gente, é importante, muito importante que você revise, porque muita gente reclama de não memorizo as coisas que eu estudo. Eu tenho dificuldade em memorizar as coisas, eu esqueço tudo. Muitas vezes está relacionado a revisar. Então, você está revisando sempre? Você está revisando todos os dias? Então, essa pergunta eu faço para vocês. Você está revisando todos os dias? Porque se você tá, dificilmente seu cérebro vai esquecer. Porque o nosso cérebro ele funciona assim, ele só guarda aquilo que ele acha importante. Então, assim, você precisa revisar. O cérebro ele não vai guardar 100% tudo. Você precisa lembrar o seu cérebro que aquela informação é importante. Eu recomendo muito o aplicativo de flashcards. Então, eu recomendo muito ou Quizlet ou Anki para você revisar. Então, você aprende as palavras, coloca as palavras lá no Anki e vai revisando todos os dias. O que você aprende, você vai revisando todos os dias. Isso é muito importante, tá? Inclusive, antes de você começar antes dos seus estudos, antes de você fazer a sua sessão de estudos, comece revisando primeiro e aí comece a estudar. Bom, então, o que realmente faz sair do zero? Iniciante, você precisa de algumas coisas, e aqui eu vou estar falando de alguma delas. Primeiro, você precisa de vocabulário básico. Como falar casa em inglês? Casa, house. Sabe esse vocabulário básico? House, casa, as cores. Então, por exemplo, blue, green, pink, white.
vocabulário de família em inglês, então mother, father, brother, sister. Precisa estudar esses vocabulários básicos. Através desse vocabulário básico, você também vai ser capaz de uma outra coisa que o iniciante precisa saber, vai te ajudar a construir frases também. Você sabe que house é casa, e blue é azul, então você já formou uma frase. Então, por exemplo, casa azul, blue house. Aí você aprendeu o verbo have, que é ter, e I você sabe que é eu. Então, I have. Então, eu tenho uma casa azul. I have a blue house. Eu tenho uma casa azul. Aí você pode ir mudando também. Então, você aprendeu a palavra carro. Então, I have a blue car. Eu tenho um carro azul. Você precisa saber esse vocabulário simples, porque aí você vai também estar fazendo frases também, e aí você vai estar repetindo frases também, o que vai ser importante também, como eu disse, que é a revisão também, porque você vai estar revisando. Uma outra coisa importante também é frases simples. Então, é você não decorar somente palavras, memorizar essas palavras em contexto. Uma frase já vem automática na sua cabeça. Então, por exemplo, what's your name? Qual que é o seu nome? What's your name? Nice to meet you. Prazer em te conhecer. That's nice. Que legal. Você vai aprendendo essas frases prontas já, que te ajuda muito no inglês. Então, você vai repetindo elas, vai usando elas também. Outra coisa também muito importante que você precisa fazer, você precisa praticar o seu ouvido desde o começo. Então, por mais que você não entenda 100%, é importante que você acostume o seu ouvido com os sons do inglês. Tem um site muito legal que ele se chama Elo, vou deixar aqui também, aqui na descrição desse vídeo. Esse site ele é muito bom porque os videozinhos, então são por níveis, então A1 é o nível iniciante total. Então você vai no A1, se você é iniciante, bem básico, do zero, vai no A1 e aí vai ter vídeos, tem até atividades também que te ajuda. E isso me leva a outra dica muito importante, que é praticar a pronúncia no inglês desde o início. Por quê, gente? Senão você vai cair na que muita gente passa no inglês, que é entendo tudo, mas não consigo falar. Você pega um texto, leia o texto, pratica sua pronúncia, porque a sua boca também tem que acostumar com os sons do inglês. Da mesma forma que o seu ouvido tem que acostumar com os sons do inglês, a sua boca, a sua musculatura da boca tem que acostumar com os sons do inglês, porque a gente move músculos da nossa boca diferente quando a gente fala português, não é a mesma coisa em inglês. Então vai pronunciando, tem palavras que são difíceis, mas vai tentando, vai tentando. Como eu disse, vai no Google, gente. Se você tem dificuldade com pronúncia de palavras, escreve a palavra no Google e escreve pronúncia. Aí o Google, gente, é maravilhoso, porque ele vai te dar como pronunciar e ainda vai te dar na versão slow, que é na versão mais lenta, e você coloca lá e aí você vai praticando a sua pronúncia junto. Uma outra coisa muito importante é você ter um planejamento semanal. Gente, eu cometi muito erro no começo, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, de tentar achar o plano perfeito, sabe? Um cronograma perfeito de estudos. E acabava que eu nem estudava aquele cronograma de estudos, porque foram raras vezes que eu segui um cronograma de estudos 100%. Ajuda muito é você ter um planejamento semanal. Você vai responder as seguintes perguntas. Qual é o seu objetivo da semana? Por exemplo, meu objetivo da semana é aprender 5 palavras novas todos os dias. Ok, como vou fazer isso? Que materiais vou utilizar? Vou aprender essas palavras através de um texto com áudio, no site tal. Então aqui você já tem qual que é o seu objetivo da semana e como você vai fazer isso. O que me fez sair do básico e ir para o intermediário em 6 meses foi ter metas, tá? Eu vou falar aqui para vocês como fazer essas metas da forma correta, que eu fiz em 6 meses, isso foi em 2021. E eu tava no básico e eu queria sair do básico e ir pro intermediário. Isso serve também para quem é iniciante, tá? A minha meta de longo prazo era melhorar o meu listening e entender melhor as séries e os filmes. O objetivo também era melhorar a minha leitura e conseguir ler livros em inglês. Então eu queria começar a ler livros em inglês. Eu precisava fazer algumas coisas, tá? Então eu precisava criar uma meta, um objetivo de curto prazo. Então, a minha meta e o objetivo de curto prazo foi o seguinte: estudar textos com áudio 5 vezes na semana, que era de segunda a sexta que eu estudava os textos com áudios, e aí eu pegava do site e tal. Na semana, durante 3 meses, fiz isso por 3 meses, e aprender 5 palavras novas todos os dias. Essa era a minha meta. Também eu revisava também todos os dias, tá? Agora nós temos a meta semanal, nós vamos para a meta semanal. Então, qual que é a meta semanal? Estudar texto com áudio do site tal. Então, eu estudava de um site... Eu vou deixar o site que eu estudava aqui na descrição também, tá, gente? Caso vocês queiram também estudar com esse site do texto com áudio. Eu estudava texto com áudio do site tal.
5 vezes na semana, estudava de manhã, depois de que acordar, é importante que você também coloque, se sua rotina é sempre a mesma, coloque isso como objetivo. Estudar, vou estudar inglês, vou fazer isso depois do almoço, vou fazer isso depois que eu acordar. Então é importante que você tenha essa organização, ou caso sua rotina seja flexível, não, mas tem dias que eu consigo de manhã, tem dias que eu consigo de tarde, tudo bem. Vai de acordo com a sua rotina mesmo. Mas aprender 5 palavras novas todos os dias e revisar todos os dias. Então, o objetivo da semana, meta semanal era essa. Na prática, como é que eu fazia? Então, eu colocava aqui como é que eu ia fazer passo a passo. Então, o que eu fazia primeiro? Primeiro eu escutava e via se eu entendia. Quanto por cento eu entendia. Depois eu escutava pela segunda vez, só que lendo o texto. Escutar e ler o texto ao mesmo tempo, praticar a pronúncia. Então, eu ouvia e lia ao mesmo tempo, só que voz alta, praticando a minha pronúncia. E depois eu estudava as palavras que eu não sabia do texto, eu usava bastante dicionário, nessa época dicionário online, mas hoje em dia você pode usar o ChatGPT, então é só você colocar a palavra, aí você coloca o prompt tipo ChatGPT, qual a tradução dessa palavra em contexto, ou em vários contextos. Estudava essas palavras, depois eu lia o texto inteiro, sem ouvir nada, eu só li o texto inteiro também, de novo para praticar minha pronúncia. Escutava o áudio novamente, só que sem o texto. Minha compreensão já estava bem melhor depois de fazer esse estudo. Uma das formas que eu fiz e que deu certo pra mim, dica também muito importante, é produzir desde o começo. Escreva frases simples, vai escrevendo tudo que você for aprendendo, vai modificando frases, vai criando possibilidade de frases, vai praticando o máximo que você puder. Fale sozinho também, gente, eu fazia muito isso, tá? Eu ficava falando sozinha, então, what's your name? My name is Anna. I like to go to the beach, I like to study, I like to dance, I like to sing. E também, inclusive, mandar áudio. Gente, eu tinha um grupo no WhatsApp que era só eu, então era I Speak English o nome do grupo. E só tinha eu, e aí nesse grupo eu falava assim, eu gravava áudios, gente. Eu gravava áudios falando inglês. Eu lembro que uma vez eu falei assim, I like lemon pie. Eu gosto de torta de limão. Então, gente, é você praticar, manda áudio, ninguém vai estar te julgando. E é o que eu quero falar pra você que é iniciante ou que tá nesse processo de aprender inglês. No começo, é muito comum e é muito normal que você se sinta desconfortável. Começar algo novo não é confortável. Começar algo novo exige da gente, sabe? Começar algo novo exige que a gente passe pelo desconforto e que a gente persista. Então, a jornada com o inglês é muito sobre persistência, é muito sobre superar as suas dificuldades, sobre se superar todos os dias. É algo novo. É a primeira vez que você tá fazendo isso, sabe? É a primeira vez que você tá aprendendo inglês. O seu ouvido não tá acostumado com inglês, a sua boca não tá acostumada a falar inglês. É como começar a tocar violino. Eu falo isso por experiência própria, porque o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o violino. Você não começa tocando as músicas do Antônio Vivaldi. Primeiro você aprende a posição dos dedos, como segurar o arco, a sua posição, a sua postura, porque para tocar violino você precisa ter uma postura certa. E isso dói. Isso dói muito porque dói, gente. Na minha primeira aula de violino, depois que eu saí da minha primeira aula de violino, eu senti muita dor no meu pescoço, muita dor nas costas, meus dedos doíam, meu braço doía porque tinha a posição tudo certinho, tudo correto. Precisava passar por isso para mim poder conseguir tocar bem, para mim conseguir tocar músicas que eu queria tocar no futuro. Então, mas para isso, para mim conseguir tocar essas músicas clássicas, músicas difíceis, eu primeiro tinha que começar tocando Brilha, Brilha, Estrelinha. É um processo. Então, no começo, você começa por pequenos passos, tá? Com o inglês é a mesma coisa. Pequenos passos fazem total diferença. É muito mais vale você estudar um pouquinho todos os dias, estudar uns 20 minutos todos os dias, 10 minutos todos os dias, do que estudar uma hora em uma semana e nunca mais estudar inglês. Então, esses pequenos passos, eles podem parecer pequenos, mas a longo prazo vai te levar à fluência. Se você sente que precisa de alguém para te ajudar nesse processo, nessa jornada de aprender inglês, ou para destravar o inglês, eu posso te ajudar a passar por esse caminho de uma forma organizada e possível. Então, se você tá vendo esse vídeo em fevereiro de 2026, as vagas para minha mentoria individual de inglês estão abertas, eu tenho vagas para março. E se você quer fazer parte da minha mentoria individual de inglês, eu vou deixar aqui abaixo o link, tá? No comentário fixado, e aqui na descrição eu vou deixar o link e para você entrar na lista de espera, tá bom?
E foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao inglês, pode me mandar aqui ou no meu Instagram também, que vai estar aqui também. Então, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito ter ajudado vocês e até os próximos vídeos. Tchau!